Nascido de uma virgem, ele teve 12 discípulos principais. Ele foi traído, teve sua mão perfurada e ressuscitou ao terceiro dia. Você sabe de quem eu estou falando? Não é de Jesus, é de Horus. Você já ouviu falar no deus do sol Horus, lá do Egito? Bom, a história de Horus, ela é muito parecida com a história de Jesus, você não acha? Bom, se você for no Google agora e colocar assim, qual dos deuses egípcios morreu e ressuscitou ao terceiro dia, você vai se deparar com a história linda de Horus, contada pelos egípcios. Senhoras e senhores, o Horus, além de ter nascido de uma virgem, ele também realizou inúmeros milagres quando ele estava vivo. Inclusive, depois, lá na frente, teve outras histórias que copiaram Horus, como a história de Krishna, que também nasce de uma emanação de uma vaca e fez milagres. Tem de Dionísio, que transforma água em vinhos. Todas essas histórias, elas antecedem a história do tempo que a Igreja Católica Apostólica Romana, que são os autores do Novo Testamento, colocam como um tempo em que Jesus veio a esta terra. Bom, as únicas coisas que, na minha visão, são originais sobre Jesus são os achados agora do Mar Morto, lá em Qumran. Esse, eu acredito que não tiveram o dedo do catolicismo romano. Mas a história que está aí hoje, que apresenta o tal do Jesus Cristo, nessa história linda da ressurreição, gente, eu sinto muito dizer para os senhores, é uma cópia lá do Egito, principalmente do deus Horus. Sabe por quê? Porque a história do Egito veio primeiro. O cara nasce de uma virgem primeiro, o cara tem 12 discípulos principais, o cara faz milagre da multiplicação, da transformação de pães. Tudo isso Horus faz. Ele é traído, só que ele tem um olho arrancado, que é o olho que tudo vê, e ele ressuscita ao terceiro dia, e o engraçado, com as mãos perfuradas. É, senhores, essa história é de Horus, tá? É a história do Egito, lá do Egito. Essa não é a história de Jesus. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Só que a história de Jesus, através de alguns concílios, como o concílio de Hipona no ano de 394, que tiveram que fazer algumas adaptações para incrementar no texto bíblico. Por quê? Porque o Império Romano simplesmente aderiu ao cristianismo como religião oficial. Então tiveram que colocar Jesus como semideus. Você lembra daquela historinha lá da Grécia em que o Zeus, ele vira numa águia para copular, né, para transar com as terráqueas e ter semideus e semisfilhos? Bom, eles pegaram essa história, acharam lindo, colocaram numa pomba e tá bom, tá certo. A pomba desce e engravida quem? Engravida uma virgem. Gente, são histórias adaptadas. Se vocês pegarem esses pergaminhos de Qumran agora, os evangelhos que foi achado, não tem nada disso. Nada. São histórias romanas, querendo você aceitar ou não. Faz o seguinte, coloca aí, história do deus Horus do Egito. Você vai se decepcionar, meu querido. Se prepare, porque a verdade, ela só está começando a vir, e você aceitando ou não, a verdade vai vir na sua cara. Esquece esse negócio de que você tem que estar obedecendo no cabresto de sistema romano, tá bom?